300 programas no ar. 9 anos de histórias e amor aos animais. Gente que ama os bichos. Gente que encanta a gente. Bastidores, emoção e muitas lambidas de gratidão. TV Pet Show e TV Ceará. Uma parceria que dá orgulho. Está no ar mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você, que assim como nós é apaixonado por animais. E olha, se eu fosse você, não saia daí porque o programa de hoje está sensacional. Olha só o que nós preparamos. O Dr. Reinaldo Leite nos fala as curiosidades da arara azul. Você vai se apaixonar pela raça de cães American Bully. E o grupo Dachshund Fortaleza nos mostra as peculiaridades dessa raça encantadora. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Não sai daí, daqui a pouquinho. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet. Eu estou aqui com o Eduardo Campelo, que é criador da raça American Bully. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, prazer ter você aqui. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por nos receber. Eu acredito que muita gente em casa, assim como eu, não conhece essa raça. Eu gostaria que você falasse um pouco da origem dela, Eduardo. A raça American Bully, ela foi criada nos Estados Unidos, né? Por volta dos anos 80, 90, mas somente registrada em 2004. E ela é o cruzamento de cães American Staffordshire com Pitbull, e se acredita também com as inserções de Bulldogs, sejam eles americano, francês ou inglês. Entendi. Aí como é que eu sei a característica? Porque eu acho que alguém que olha lembra logo de Pitbull, né? Como é que eu sei que é um American Bully? Você vê que o Pitbull ele é um cão mais fino, um cão mais leve. Esse já é um cão mais pesado, é um cão que tem uma cabeça muito grande, que tem muita força, tá vendo? A docilidade fora do comum. Olha aqui. Que caracteriza. Exatamente. Esse corpo musculoso, esse peito forte, essa cabeça grande. Especificamente aqui no Ceará, faz tempo, porque 2004 está em cima, né? Então aqui já faz quanto tempo que já... Olha, eu crio há 3 anos, né? Vai fazer 4 anos. E eu conheci poucos criadores no início. Hoje já com a popularização da raça, já tá aumentando o número de criadores, o número de espécies aqui de criadores que estão trazendo cão de fora, que estão fazendo um trabalho genético, já está aumentando mais. A gente já consegue ter uma conversa com algumas pessoas. Então é nova, mas está se desenvolvendo bastante. Eduardo, eu acredito que as pessoas, se alguém vê um cachorro desse, já fica com medo. Mas o que eu percebi aqui é que eles são muito dóceis. Fala um pouco da personalidade deles. Olha, eu já criei outras raças. Criei Shar-Pei, conheci inclusive o nosso veterinário, Dr. Gustavo, através da raça. E eu posso dizer que são cães diferenciados em termos de docilidade. Com criança, então, principalmente, o senso de proteção deles é muito grande. Eles sabem, vamos dizer, claro que comigo a brincadeira dele é mais pesada, mas com meus filhos, eu tenho 3 filhos, eles brincam, convivem tranquilamente. Não tem nenhum tipo de problema, a gente nunca teve nenhum tipo de nada, sempre brincalhão, sempre sorridente, sempre querendo vir pro colo. Incrível. Então quer dizer que para quem tem criança é uma boa, eu tenho 3. Né? Eduardo, outra curiosidade, peraí, só Tá comendo o cabelo da apresentadora. Tu vai comer meus cabelos, é? Eduardo, assim, se eu quiser adquirir um filhote, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Como é que eu preparo minha casa para receber um filhote? Olha, o American Bully hoje a gente tem, pelas entidades, são 4 tipos, né? É o Mini, o Pocket, o Standard e o XL. Então o que acontece? Se eu tiver um apartamento, não tiver tanto espaço, eu posso pegar um cão micro. Eles são facilmente adaptáveis em qualquer lugar, mas se você tem menos espaço e precisa de um cão mais compacto, você tem essa versão Mini, que é o micro.
Você tem a versão Pocket, que é essa versão aqui, e tem aquelas versões maiores, são a Standard e a XL, que nós não criamos aqui. Aqui a gente só tem cães Pocket e cães Micro. Entendi. E a questão de atividade física? Eu tenho que ir passear com eles todo dia? Olha, eles não. Se você tiver uma rotina de ficar deitado assistindo um filme, ele vai ficar com você desse mesmo jeito. Ele não tem nenhum. Ele não vai ficar rasgando coisa. Não vai. É o reflexo do tutor. E se você ficar deitado, ele vai ficar deitado mesmo. Se eu ficar aqui sentado o dia todo, ele vai ficar sentado aqui o dia todo. É companheiro. Né? Exatamente. Coisas que as pessoas perguntam muito. Como é a alimentação? Ver um cachorro enorme desse. Olha, a nossa única fonte de alimentação aqui é a ração Super Prêmio, né? A gente só cuida dos nossos cães somente com ração Super Prêmio. Que eu acho que, pelo que a gente conhece, o nosso veterinário que sempre nos fornece informações, é o alimento mais completo. Independente da raça, né? A gente tem que dar uma boa ração. A melhor. Se a gente quer criar, a gente tem que cuidar, ter carinho, ter atenção e fornecer o melhor que eles precisam. Existe algum cuidado especial que eu tenho que ter com relação à doença? Porque a gente, assim, tem raças que têm uma predisposição a tal doença. Eu tenho que ter algum cuidado especial? Olha, como eu te falei, as pessoas alguns criadores, a inserção começa a inserir muito, então você vai tendo características de outros cães, às vezes de bulldog, aí você começa a ter problema com respiração. Os meus aqui a gente não tem esse tipo de problema, tá? Mas em outros lugares chegam a ter relatos disso. Os problemas mais frequentes que podem acontecer são dermatites, uma brincadeira ou outra com eles, uma dorzinha ali, mas fora isso aí, nada. São coisas bem rústicos, bem tranquilos de cuidado. Tem alguma variação de cor? Porque eu já vi várias cores depois que a gente chegou aqui. Aqui tem um arco-íris de cores. A gente tem o seguinte, eles começaram com cães azuis, né? Tudo começou com cães azuis. Aí depois começou a variedade de cores, inseriu o caramelo, inseriu o chocolate, e foi chegando a cães bicolores, depois tricolores, cães merles e agora tricolor merle. Então nós temos todas essas variedades. Aí tem branco, chocolate, blue, lilac, preto, fall, sable. Os olhos assim, os olhos são claros mesmo desse jeito? São. Da ninhada deles aqui, todos os cães são com essa cor desse olho. E uma ninhada, vem quantos filhotes em média? Olha, as nossas aqui nós tivemos 4 até hoje, foram uma média de 8 a 9. 8 a 9. Filhote. Isso. E como é aqui a rotina deles? Eles se soltam aqui, porque aqui é enorme, né? A rotina é o seguinte, a gente separa os filhotes, a gente tem um passeador ali, o local que foi feito para eles. A nossa estrutura aqui toda é montada para eles. Então aqui a gente solta, eles se divertem aqui durante o dia. Tem um momento de descanso deles também, para não ficar o tempo todo correndo, senão vai ficar o dia todo embolando na areia. Mas tem um local deles, os filhotes e dos grandes. Os grandes são soltos aí de vez em quando, todos os dias, pelo menos 1 hora, 2 horas aqui eles correm. Eduardo, antes da gente encerrar a matéria, eu acho que é importante você falar, para quem se apaixonou, assim como a nossa equipe, a importância de procurar um canil com responsabilidade, porque aqui a gente vê o amor que vocês têm, o cuidado e a responsabilidade com esses cachorros. A gente procura fornecer para eles o melhor, né? Já que a gente ama e tem a paixão de criar, eu acho que o ideal é você ter uma estrutura direcionada para eles, é alimentação, é veterinário, são as pessoas que trabalham com a gente aí no dia a dia. E porque você precisa recrear, você precisa socializar, você precisa fazer todo um trabalho. E você pegar um filhote proveniente de um canil que tem um trabalho sério, você tem a probabilidade maior de não ter problemas futuros. E para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, fala as redes sociais. É só acompanhar a gente, seguir a gente lá no Instagram do canil, né? @campelosbullkennel. E vai ter informações aí dos nossos filhotes disponíveis, dos nossos cães, matrizes, padreadores e de toda a nossa estrutura aqui. Eduardo, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês.
Eu estou aqui com o Dr. Reinaldo Leite, médico veterinário, que já esteve conosco aqui falando sobre endoscopia. E hoje nós vamos fazer uma matéria deliciosa sobre a arara azul. Dr. Reinaldo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por nos receber. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa espécie, a arara azul. Muito bem. A arara azul é a maior das araras das Américas, né? Pode-se dizer do mundo. Ela chega a ter 1 metro de comprimento da ponta da cabeça à ponta da cauda. Esse daqui é um filhote ainda, de 5 meses. Né? Era um animal ameaçado de extinção, mas saiu da lista brasileira dos animais ameaçados de extinção graças a trabalho de criadores, né? De cativeiro, e também a fiscalização que foi bem, digamos assim, bem enfática, né? Nesse processo todo aí. E hoje nós temos, graças a Deus, a arara azul saída da lista de extinção. Doutor, e qual é a origem? Qual é o estado brasileiro? Essa daí é região ali do centro-oeste, né? Daquela região do centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, tem bastante arara azul. E o que é que eu tenho que fazer se eu quiser adquirir um arara azul? Bom, o arara azul, para ser criada em cativeiro, você primeiro tem que adquirir de um criador comercial, certo? Criador comercial autorizado pelo IBAMA, né? Pelos órgãos ambientais, e daí ele vai disponibilizar os seus filhotes para venda. Doutor, e os cuidados que eu tenho que ter ao adquirir um arara azul? Bom, primeiro cuidado é o animal ter vindo proveniente de criador comercial, né? Uma boa procedência. Isso, de boa procedência. Aí esse animal vem acompanhado tanto a documentação do IBAMA, nota fiscal, e ter uma anilha inviolável, que é uma anilha com a numeração, né? Que essa anilha ela não tem solda, então caracteriza que o animal nasceu em cativeiro, certo? Fora isso, uma alimentação adequada e ter espaço para criar. O espaço não só no tocante ao cativeiro do próprio animal, mas também com relação a ter uma distância de vizinhança. Ela é uma ave silenciosa, mas em alguns momentos do dia ela faz barulho. Até agora eu não percebi ele fazendo barulho ainda. Mas quando ela grita, é uma arara. Então toda a sua vizinhança vai saber que você tem uma arara dentro de casa. Esse aqui tem 4 meses, né? Isso, vai fazer 5 meses agora. Quantos quilos ele pesa? 1,2 kg. Mas ele chega até... Não, o peso dele é isso daí. O que vai aumentar aqui, ele vai encorpar um pouco mais e essa cauda vai ficar bem maior. Porque as outras que eu vi do senhor são enormes. Mas são animais adultos, animais com mais de 10 anos de idade, né? E você vê, realmente são mais encorpados. Esse daqui é um filhote, o azul dele não está totalmente, digamos assim, na sua plenitude, que vai acontecer isso depois da primeira muda, que vai ser lá pelos 8 meses de idade. E a alimentação? A alimentação, ração balanceada, própria para a arara, além de frutas e verduras. Ele é castanhas. macho? Isso, é um macho. Como é que eu sei? Não tem como saber? Não, é uma espécie que não tem dimorfismo sexual. Todas as araras do Brasil, nenhuma tem dimorfismo. Então a gente faz o exame de DNA, coleta o sangue, vai para o laboratório e daí o sequenciador de DNA a gente sabe se é macho ou fêmea. E o senhor tem quantas araras hoje? Azul? Azul nós temos, com essa daqui são 10. A procura é maior pelas normais, ou as normais que eu falo, as mais comuns que a gente vê? Isso. Ou a ararinha azul? A arara azul é, digamos assim, a Ferrari das araras, né? Então a procura é grande, realmente. Não todas as pessoas têm poder aquisitivo para compra, né? E nem todos os criadores que têm filhotes vendem. Esse daqui, por exemplo, nasceu aqui com a gente, mas não está disponível para venda. Já virou xodó? Xodó da gente aqui é o Blue, né? O Blue. E vai ficar aqui para perpetuar a espécie dele. E por falar em Blue, doutor, depois do filme, teve uma procura maior ou não? Não. A procura, digamos assim, alguns tendem a procurar porque uma arara fica simpatizado com a coisa. Mas, por outro lado, tem muita gente que fica preocupado com o tráfico que o filme passa, né? E realmente o tráfico é ostensivo, a gente sabe que são cruéis, né? Cada 10 animais tirados da natureza, apenas um sobrevive, chega a sobreviver. E o trabalho dos criadores é justamente para coibir o tráfico, né? Então você que tem tendência a ter um animal de estimação, e esse animal de estimação é um animal silvestre, você vai procurar de um criador, não tirando da natureza.
Hoje o senhor mencionou no começo que ele não está mais em extinção, né? Isso. Mas o tráfico ainda é grande? Tem as informações sobre isso? Ainda é grande. Infelizmente, o tráfico é grande. Segundo relatos, né, da Polícia Federal mesmo, do IBAMA, só perde para o tráfico de armas e de entorpecentes. Que tristeza. Mas está mudando, a consciência do povo está mudando. Né? Hoje em dia, as pessoas que procuram criar um animal, a primeira coisa que pergunta se é legalizada, para não ter problemas judiciais, porque além da multa que você paga por ter um animal ilegal dentro de casa, você responde como crime ambiental. Ele é manso, ele vai crescer mansinho, vai depender de quem está criando, como é a espécie? Aqui ele vai crescer manso até a idade reprodutiva, que normalmente chega em torno de 8 anos de idade. Quando ele se acasala, ele deixa de ser manso. Aí não fica mais assim? Normalmente não. Porque, A oportunidade de foto é agora. Porque aí ele vai defender o parceiro dele, no caso uma esposa, né, um futuro esposo, vai defender o ninho, vai defender a família dele, então eles ficam mais agressivos. Doutor, muitíssimo obrigada. Eu gostaria que o senhor encerrasse falando da importância de comprar com pessoas realmente legalizadas, para que a gente possa diminuir cada vez mais o tráfico de animais. Isso daí realmente é importante, é uma bandeira, né, de luta em favor da preservação, sempre pegar animal proveniente de criadores autorizados, criadores sérios, que têm, acima de tudo, a preocupação com a própria espécie. E eu posso encerrar agora com ele, que é a oportunidade. Com certeza. É uma oportunidade. Oh, meu Deus, venha. Pronto. Você vê que é um animal super manso, dócil. E lindo. Olha pra lá pra gente encerrar. Essa é a diferença do animal nascido em cativeiro. São animais mansos sem ter estresse. E hoje vamos falar da parceria com a OptiVet que o Instituto ProSilvestre mantém. Falar da OptiVet assim, é uma honra, porque assim, nós temos uma profissional assim, incrível, que é a doutora Misa, que trata da oftalmologia dos animais domésticos aqui no estado do Ceará. Ela é uma referência. Fora isso também, a doutora Missa começou a trabalhar agora com os animais silvestres, então assim, ela está atendendo papagaios, serpentes, caçacos também, então assim, está tendo todo o desenvolvimento da oftalmologia para os animais silvestres. Fora que a OptiVet também tem o quê? Nós temos os maiores, assim, a questão de exames de tomografia computadorizada, então assim, é uma equipe de excelência profissional dentro do estado do Ceará que está fazendo a diferença assim, tanto para os animais pets domésticos, como os cães e gatos, como também para os animais silvestres. Então assim, está precisando daquela consulta oftálmica ou de algum exame mais específico? Vá à OptiVet. 300 programas no ar. 9 anos de histórias e amor aos animais. Gente que ama os bichos. Gente que encanta a gente. Bastidores, emoção e muitas lambidas de gratidão. TV Pet Show e TV Ceará. Uma parceria que dá orgulho. Gente, eu estou aqui com a Alessandra Frazão e a Carla Barros. Elas são administradoras do grupo Dutch Hound de Fortaleza. Tudo bem, gente? Tudo jóia. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muita gente pedindo para a gente falar dessa raça, né? E para começar, eu gostaria que vocês falassem da origem do Dutch Hound. Porque aqui a gente fala muito salsichinha, cofap. O nome especificamente, até para pronunciar, é difícil. De onde é esse nome? De onde é a origem da raça? A origem da raça é da Alemanha. A gente chama de Dachshund, a gente fala Dachshund. Por isso que tem tanta consoante, né? Exatamente. A racinha de caçadores. E o que é que eles caçavam? Eu chamo de tegucho. Texugos. Os pequenos roedores, né? Que tinham, eles caçavam e entravam nas tocas para poderem pegá-los. Por isso que tem esse focinho bem alongado, pequenininho, patinhas curtas. E são caçadores até hoje, né? Pensa uma raça que gosta de caçar. Como é que eu reconheço, assim, quais são as características principais? Porque a gente olha, a gente já sabe logo. Mas fala pra gente as principais características para eu saber um Dutch Hound verdadeiro aqui. Esse corpo esticado, né, de salsichinha. Sim. A gente tem, assim, das patinhas mais curtas, das patinhas mais longas e o focinho comprido. Ela é toda comprida. Aí ela tem a patinha mais longa, Ela né? tem a patinha mais longa. E existe numeração, assim, tem os menorzinhos ou
a gente não tem como saber? Tem, Existe um, dois, três? Não, tem Não. assim variação. Ela, por exemplo, ela é pequenininha, Sim. ela é mais curtinha, mais compacta. O Barruan já é maior, mas é um salsichão, ó, comprido, narigão. E ela já é mais compridinha, e ela já é toda manchadinha, que é um outro tipo de salsichinha. Sim. Agora, eu olho assim, e muita gente fala, por conta dessa característica da coluna ser mais alongada, quando eu vou ter um filhote em casa, eu tenho que me preparar de alguma maneira, eu tenho que mudar alguma coisa em casa para ter um cuidado especial? Bom, é uma raça, assim, muito brincalhona, até 1 ano e meio, 2, é correndo, é comendo sapato, tem que ter muito cuidado, porque eles comem tudo. Sim. Ter cuidado com os pulos, porque eles têm problema de coluna, é uma raça que a coluna é muito comprida, dá problema, então tem que evitar que pule, e eles pulam muito. Como que evita que um filhote pule? Meu Deus. Essa... Bom, eu colocava um cercadinho na sala, onde fica o sofá, justamente para não ter, porque pula cadeira, pula na mesa, pula no sofá, pula em tudo quanto é canto. Então, assim, eu cerco para evitar que fiquem pulando, porque faz mal para a coluna deles. E eles adoram pular. Então, no caso, se faz mal para a coluna, o peso também a gente tem que ter esse cuidado? Tem. É uma raça comilona, come muito se deixar, e depois de castrado também come bastante. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a alimentação, não deixar engordar, porque engorda, aí faz o peso na coluna. Sim. E faz mal, eles têm muito problema de coluna. E a questão de gravidez também, tem problema com coluna ou não? Não, de gravidez... Não necessariamente, não. É válido colocar. Eu cheguei na casa de uma pessoa que tinha um dash e ela colocou rampa no sofá, rampa na cama. É válido para ajudar na coluna? Isso ajuda bastante? Sim. Escada, evitar escada sempre. Então a gente manda fazer rampa com tapete antiderrapante, porque sobe e desce aonde elas quiserem e não tem o impacto da escada, e nem o impacto de ficar pulando e subindo. Então a gente tem que ter todos esses cuidados com essa colunazinha. E para criança? É recomendável, não é? Olha, eu acho que para dar canseira em criança é recomendável, né? Que eles brincam muito, eles cansam as crianças. É um cachorro muito agitado, principalmente pequeno. O que é que você diz para uma pessoa que está querendo adquirir? Você tem que ter tempo para passear, uma atenção redobrada, alimentação sempre controlada com a questão das quantidades. É um cachorro que você tem que gastar energia. Sim. É um cachorro que muito carente, eles são muito ciumentos, são carentes, tem uns que não gostam de jeito nenhum de ficar sozinho em casa. Aí a gente brinca que todo mundo que tem um dash tem 2, para fazer companhia um para o outro. Ah, sim. Por isso que vocês têm muitos, gente. Tem cada um mais lindo do que o outro aqui. É, justamente por isso que eles são muito carentes, são amorosos, são bravos também, quando precisa ser. Então, assim, ter gente para dar atenção para eles. Não é bom deixar eles sozinhos, porque eles se sentem muito sozinhos mesmo. Eles são super carentes. Tem que ter gente, tem que ter cheirinho, tem que ter beijo, tem que ter atenção, tem que ter atividade, tudo isso. Disponibilidade para dar atenção. Exatamente, mesmo, tem que ter tempo para ele, que é uma racinha que precisa de atenção. Gente, e para quem já tem um Dash em casa e quer fazer parte desse grupo, porque eu achei tão interessante, vocês promovem encontros, fazem... Como é que funciona esse grupo? Bom, a gente tem um grupo no Facebook, Dash Hound Fortaleza, a gente tem no Instagram. Sim. E do Instagram você pode pedir para entrar no grupo do WhatsApp. A gente faz carnaval dos Dash, a gente faz Halloween, a gente faz Natal, a gente sempre pega um lugar que possa soltar as salsichinhas, então ficam todas bom fantasiadas, elas brincam, elas brigam e brincam de novo e correm, é assim, os eventos são maravilhosos. A gente teve evento de 60 Dashes, né? E quando se junta? Uma correria, uma briga. Solto, se divertem. Muito, brincam muito, Tudo muito, solto, muito. o espaço Tudo fechado, né? Tem essa segurança toda. Agora é importante falar que a Carla falou no começo que a gente estava conversando, não é um grupo que vende, é um grupo de tutores que se juntam, né, para confraternizar. Né? Então, é só um grupo de tutores que são apaixonados pela raça. É, para se reunir, para a gente trocar experiência. Ai, gente, que legal. Eu já quero seguir esse grupo, mesmo não tendo um, mas eu acho linda essa raça. Os Dash tem uma variação também de pelo, né? Sim. Temos esse, que é o pelo curto, temos o pelo longo, parece uma cortininha, né? E também temos pelo duro, que é o pelo já é mais duro e mais curtinho. Então tem uma variação de Dash. O pelo duro é mais difícil. Mais fácil de encontrar. Eu nunca vi mesmo. E tem essa daqui, ó, que é a Alerquim, que ela é prata e preta, tá vendo? Ela não é assim nem pretinha nem marronzinha, é toda manchadinha.
Gente, olha, brigadíssima, eu tô aqui encantada. Essa moça tão quietinha aqui no meu colo. Antes de encerrar, fala só mais uma vez para quem quiser acompanhar as redes sociais de vocês. Pronto, a gente tem o Instagram, Dash Hound Fortaleza, e tem o Facebook. E para entrar no grupo do WhatsApp, falar lá nos grupos da gente que quer entrar, que a gente manda o link, conversa e adiciona. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. A minha pet dica de hoje, para você que tem Dash Hound, venha participar dos nossos grupos. Nós temos grupos no Facebook, nós temos grupos no Instagram e temos grupos no WhatsApp. É só você chamar a gente que a gente adiciona vocês para participar de todos os nossos eventos. E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava sensacional. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí, porque eu ainda tenho aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem tudo lá para você. Ou então já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até semana que vem. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.